para entender a ditadura do Reza Pahlavi, a gente tem que tentar entender o século XX. Né? O século XX tinha uma região do mundo que era que se considerava atrasada e periférica, e parte dela estava no Oriente. E você tinha um modelo, aí que tá. Então, assim, existia um negócio chamado ditadura modernizadora. E você tinha uma espécie de consenso também no Oriente Médio de que quem dominava o Oriente Médio era o Império Turco-Otomano, do sultão em Constantinopla. Né? E esse império era chamado de o homem doente da Europa, porque eles haviam sido hiperpoderosos no século XVI e XVII, entrou numa decadência, e acabou depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Você tem a proclamação da República, e aí você criou o primeiro modelo no Oriente de ditadura modernizadora, que foi do Atatürk. Né? O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é separar a igreja do Estado, colocar o Estado acima da igreja, e você cria né, eles tinham lá os tenentes dele, os jovens turcos, e você tem uma ditadura de modernização. O que é ditadura de modernização nesse ambiente? Inclusive no Exército Brasileiro nos anos 10, né? Assim, o que significa ditadura de modernização? O que significa modernização? Modernização significa ocidentalização. Então você tinha que ocidentalizar. Então você tinha que ter um exército moderno, você tinha que ter uma sociedade moderna, e isso era feito de cima para baixo. Você estava pegando, na verdade, algo que existia no Ocidente, que era o despotismo ilustrado, que era a ideia do despotismo ilustrado. Então essa modernização tinha esse modelo na Turquia do Atatürk, e foi usado mais tarde também pelo Shah Reza Pahlavi. Agora, assim, tem várias diferenças. Uma dessas diferenças é que depois da Segunda Guerra Mundial, existia um negócio que as pessoas esquecem, chamado Guerra Fria. A Guerra Fria era uma divisão do mundo em que ou você estava do lado dos Estados Unidos ou você estava do lado da União Soviética. Então, assim, vários países, independentemente de estarem de fato alinhados um a um ou outro, eles tinham que tentar se modernizar, ou crescer, ou se desenvolver, e tendo que escolher se vai se desenvolver, se era melhor para si, não só os países, os grupos que estavam em disputa em cada país, ficar do lado dos Estados Unidos ou ficar do lado da União Soviética. No caso do Reza Pahlavi, eles estavam do lado dos Estados Unidos. Né? E aí, ocidentalizar significava isso. Então, você tinha um regime modernizador, que era um regime pró-capitalista, e era um regime que era liberdade de costumes. Isso era algo possível naquele tempo. As pessoas conseguem entender. Por isso que eu estou querendo tentar ocidentalizar o seu exemplo da ditadura militar. Ocidentalizar não, orientalizar o exemplo da ditadura militar. Eu acho que dá, Christian, inclusive, para a gente ir além, porque a história do Irã na segunda metade do século XX tem muitas similaridades com a história brasileira, no sentido de que o Irã sofre porque essa coisa do Irã é muito curioso, porque Pérsia nunca foi o nome do Irã, né? Pérsia é o nome que os gregos davam para o Irã. Então, uma das coisas que acontece na primeira metade do século XX é que o Irã deixa de ser chamado de Pérsia internacionalmente para dizer, não, nós queremos passar a ser conhecidos como Irã, que é o nome que eles davam. Acho que foi mais tarde, porque o Reza Pahlavi não era Shah da Pérsia. Ele era Shah da Pérsia, mas isso é como nós chamávamos. Ah, tá. Isso é como nós chamávamos. Lá era Irã que chamava. Lá ele era o Shah. Lá era o Shah. Shah do Irã. Eles já se chamavam Irã? A pergunta é, ou quando teve a Revolução... Ele já se chamava. É da primeira metade do século XX que o nome Irã é adotado. E lá ele era só chamado Shah. Porque o Shah é o Shah. É o rei. Shah é rei. É só isso. Só que como essa é uma palavra que no Ocidente era pouco... Ninguém sabia entender. Você falava Shah da Pérsia como um atalho, olha, é o chefe da Pérsia. Entendeu? Para você já posicionar em que país que a gente está falando. Mas o país é... Agora, aquilo após a queda do Império Otomano, aquilo se forma, e quando termina a Segunda Guerra Mundial, aquilo era uma monarquia constitucional. Aquilo era uma monarquia constitucional e tem, na virada dos anos 40 para os anos 50, tem uma figura extraordinária chamada Mohammad Mossadegh. O Mossadegh era um cara que era tipo um Perón, um Getúlio Vargas. Eu estou pensando, do ponto de vista da economia, como um Vargas, um Perón, mas o Mossadegh era um democrata, diferentemente de Vargas e do Perón. Agora, ele era um nacional desenvolvimentista, porque no mundo em desenvolvimento, como a gente falava na época, existia... Vargas II, né? Vargas II.
década de 50. É que eu acho que o Vargas II é um Vargas tão mais fraco, enquanto que o Mossadegh era um cara forte, era um cara extremamente carismático, extremamente popular. Agora, ele tinha aquela coisa que era a crença desses países que não eram as grandes potências, porque a gente tinha aqui no Brasil de que o Estado precisa tomar conta daquilo que é estratégico e, a partir desse tomar conta do que é estratégico, usar o rendimento, no caso do Irã, é gás e petróleo, né? Então, existia uma crença de que o Estado precisava, uma crença política absolutamente dentro das possibilidades de uma democracia, mas o Mossadegh começa a defender... A palavra que está faltando da distinção que você está querendo dar é nacionalismo. Perfeito. Não estou lembrando do Nasser. Nasser. Que o Mossadegh é muito parecido com o Mossadegh. É muito parecido com o Mossadegh no Egito. Então, o Mossadegh, num determinado momento, olha para as operações de petróleo que eram controladas pela British Petroleum, como se chamava na época, na British Oil. Ele começa a olhar para aquelas operações e fala, isso aqui é de uso estratégico do país e eu vou encampar. E o Mossadegh encampa, ou seja, ele estatiza, ele indeniza os ingleses, não tanto quanto os ingleses, mas quem está sendo estatizado nunca está satisfeito com o que recebe. Eu não vou entrar no mérito de se estava certo ou errado, mas essa é a maneira como se pensava no tempo. O que eu estou tentando dizer a maior parte de quem está assistindo entende que eu sou liberal e que não é o tipo de política que eu defenderia. O argumento que eu estou fazendo é, primeiro, a gente está no início dos anos 50, CEPAL é só sobre o que se fala na América Latina, e tanto presidentes conservadores quanto presidentes, digamos assim, mais à esquerda, o Getúlio ali está mais à esquerda, JK está mais à direita, e ambos têm essa cabeça também. Entendeu? O petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, é a maneira como você está pensando nesse mundo, nesse período. E o Mossadegh pensa desse jeito. Eu acho que nessa época tem uma articulação só entre três palavras. São sociedades que estão se democratizando, estão se tornando sociedade de massas. São sociedades periféricas que, ao mesmo tempo, eram colônias ou eram protetorados, ou estavam, enfim, à margem. E a linguagem do nacionalismo era a linguagem que juntava a emergência democrática com a autonomia nacional em relação a essas potências que eram vistas como imperialistas. Então, essa coisa da nacionalização do petróleo está nesse pacote. E a gente está falando, evidentemente, de Irã. É claro que os ingleses... a palavra nacionalismo ela é mais política do que falar nacional-desenvolvimentismo, é uma coisa mais econômica. Está tudo certo, está tudo certo. É que as duas coisas se misturam, né? O nacional-desenvolvimentismo, de certa forma, é a expressão econômica desse nacionalismo nesse momento, né? Porque, como eu não estou falando de economia, eu fico... Não, você está certo. Da política é assim, você está absolutamente certo e obrigado pelo apoio aqui para explicar. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.